Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Gente, eu tava com saudade, sabe? Nós não tivemos live, tivemos um compromisso, né? Então não tivemos live. Eu tava com muita vontade de fazer essa live, de conversar com vocês. Principalmente, a gente sente falta da palavra de Deus, não é? Então, quando a gente tá acostumada toda semana com a palavra de Deus, ela entrando no nosso lar, gente, é uma bênção muito grande. E essas lives nossas, como vocês sabem, ela é um estudo bíblico. Ela não comenta de religião. Para nós, cada um segue aquela religião que acha que deve seguir. Mas o objetivo da nossa live é para que as pessoas aprendam a Bíblia corretamente. Porque religião não está envolvida, mas sim, a nossa vida depende de nós conhecermos a palavra de Deus. Então, isso depende da nossa vida, ok? Então, essa live de hoje é o seguinte: será que Deus mudou o seu objetivo lá no passado de hoje, quando Ele prometeu proteger a nação de Israel, a quem obedecesse Ele, porque muitos também desviaram, né, no caminho, mas aqueles que manteve a integridade para Deus, Ele protegeu até o fim. Aquela promessa que Ele fez ao povo de Israel, Ele cumpriu. E hoje, a promessa que Ele faz para nós hoje é o quê? Uma vida eterna no paraíso. Nós vamos chegar, mais para frente a gente vai estudar sobre esse paraíso. Então, como nós temos que aprender a Bíblia todinha, não adianta, a gente já falou de Jesus, já falamos o principal, né? Que a gente precisa mesmo pôr na cabeça, ter na mente, na fé e no coração. Então, nós já falamos de Jesus, mas como nós precisamos aprender a Bíblia inteira, hoje nós vamos concluir o livro de Josué. Então, gente, hoje nós estamos concluindo o livro de Josué, onde concluiu também a promessa de Deus de proteger o povo de Israel. E Ele fez isso. Como nós lemos só os capítulos essenciais, os versículos, aqueles mais assim, vamos supor, mais porque a Bíblia ela é muito grande, ela tem muito capítulo e muito versículo, então nós escolhemos os mais fortes para passar para vocês. Mas vocês, a vossa casa, com o tempo, gente, é bom vocês lerem a Bíblia inteira. Então nós vamos ler algum capítulo que foi e completou aquela promessa de Deus lá para o povo de Israel. E nós completamos assim hoje o livro de Josué também. Nós terminamos hoje o livro de Josué, já vamos começar Juízes. Nós já vamos começar o outro livro. Para concluir, nós vamos ver o que foi que aconteceu com Josué, depois de tudo aquilo que ele passou, depois que ele dividiu as terras do povo. Se vocês lerem, vocês vão ver, né? Cada um pegou um pedaço de terra, a nação de Israel já estava muito grande, tinha príncipes, né? Cada príncipe tinha o povo que ele cuidava. Vocês leram o capítulo todo de Josué, vocês vão ver a história de Josué, que foi a continuação de Moisés, certo? Então, nós vamos ler hoje Josué 23, 1 e 2. Pega sua Bíblia aí, acompanha comigo, porque essa live, acredito eu, que ela vai ser um pouquinho... Ela é pequena porque ela não tem muita coisa, né? Porque é um encerramento de um livro que nós estamos fazendo hoje. Então, nós vamos ler Josué 23, 1 e 2. Olha aqui que já vai acontecer com Josué. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, que Ele deu repouso a Israel, descanso, né? Cada um já tinha seu pedaço de terra, cada um já estava posto nos seus lugares. Então Ele já deu repouso, então estava todo mundo tranquilo, né? Que eles lutaram, eles guerrearam com reis, com muitas tribos, né? Então, ó, deu repouso de todos os seus inimigos. A Bíblia aqui está falando. Em redor. E sendo Josué já velho, entrando em dias. Quer dizer, ele já estava muito velho. O que ele fez?
chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias. Ele quis dizer que agora aqui, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver só as ordens que ele deu para o povo dele. Tudo aquilo que ele falou que era para eles continuarem fazendo. Mas como é muito comprido, a gente, depois vocês, na vossa casa, vocês lerem, que é muito bom. Muito bom vocês saberem o que aconteceu no passado, para não cometer o mesmo erro hoje. Que hoje está mais pior do que o passado. Foi difícil? Foi. Tinha muita gente ruim no passado. Mas hoje tem muita coisa ruim. Nosso inimigo está dia a dia destruindo lar, destruindo famílias, pessoas desviando da moral de Deus, não respeitando o marido, mulher não respeitando o marido, marido não respeitando a mulher, traições. Nós estamos vendo isso direto hoje. E Deus já falou, a vingança dele vem. Então, por isso que a gente está vendo, está pior, está ruim hoje, está difícil até de casamento para frente hoje. Por causa do quê? Muitas traições. Então, os casamentos se desfazem. E isso não agrada a Deus. Porque a traição, a pior coisa que tem numa família é uma traição ou do marido ou da mulher. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, hoje, nós estamos vendo isso constantemente. Está cada vez mais o cerco apertando. Então, tem que se apegar firme com Deus, pedir proteção para Ele, para que não caia nessas tentações do inimigo nosso. Que esse é todo o inimigo que faz tudo isso. Então, nós vamos ler, esse é meio comprido, porque depois que José deu a ordem, olha tudo que ele falou, os pontos principais do povo de Israel. Olha, nós vamos agora, Josué 24, do 14 ao 25. Gente, do 14 ao 25, que é mais ou menos, é muita coisa aqui. Então, eu escolhi mais o final aqui para vocês verem como Deus foi justo com o povo de Israel. Ele foi muito justo. Então, vamos lá? 24 do 14 ao 25. Vamos achar o 14, olha aqui. Agora José falando com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora, deitai quer dizer, joga, não faça, não usa. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito serviram ao Senhor. Teve alguns que antes deles, quando eles saíram do Egito, eles carregaram alguns. Teve uns que se desviaram. Então ele falou que não sejais como aquele povo lá, que estavam servindo os deuses que não era para servir. Servir ao Senhor, ele deu uma ordem, servir ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então, mesmo assim, o povo de Israel, com tudo aquilo que Deus tinha ajudado eles, tinha feito para eles, protegido eles, muitos deles ainda serviram os deuses falsos. O que ele fez? Aquele povo lá que foi servindo os deuses falsos, eles não foram para a terra prometida. Eles foram morrendo pelo caminho. Deus não deixou eles passar pela terra prometida. Eles foram morrendo. Foi passando para a terra prometida só os fiéis que obedeceram a Deus mesmo. Então respondeu o povo a Josué e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e os que têm feito essas grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, viu? Ele protegeu eles daqueles amorreus, daqueles reis ruins que matavam o povo. Ele protegeu, ele passou no meio deles e
ele lutava, né, junto com o povo de Israel contra esses malfeitores. E o Senhor, olha aqui, ó. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Eles respondendo para Josué. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará vossas transgressões nem os vossos pecados. Ele não perdoa. Então ele é um Deus amoroso, é um Deus santo. Ele não perdoa as transgressões. Ele é um Deus zeloso, ele não perdoa. E os vossos pecados, ele não perdoa. Se deixardes ao Senhor e servirdes a Deus estranho, então ele se tornará, se volta contra eles, e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Tá vendo? A pessoa fez um monte de bem, mas se ele fez coisa errada, Deus se volta contra ele, entendeu? Então tem que seguir certinho, respeitar a Deus em todos aquilo que ele condena. Então disse o povo a Josué: nós, antes do Senhor, serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste ao Senhor para o servir. Disseram: somos testemunha. Deitai, pois, agora fora os deuses. Deitai sempre fala, joga fora. Quer dizer, nunca adore outros deuses que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então aqui Josué, como ele ia morrer, depois aqui vocês vão, porque Josué morreu, né? Como ele ia morrer, ele já chamou o povo e já deu todas essas instruções para que eles nunca desviassem de servir a Deus. E sempre obedecia às ordens dele e às leis dele. E aqui no 21, a gente já até leu esse texto aqui, porque é um texto conhecidíssimo. No 21:45, então aqui conclui aquilo que a gente falou do povo de Israel. Ó, palavra alguma falhou de todas, quer dizer, palavra alguma que Deus falou para eles, de todas as boas coisas que o Senhor falou, a casa de Israel, tudo se cumpriu. Viu só? Tudo que ele prometeu ao povo de Israel se cumpriu. Deus, ele não volta atrás do que ele disse. Jamais ele volta atrás. Se ele fala que ele vai ajudar os servos dele, ele vai ajudar o servo dele. Se ele fala que ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de justiça. E ele não permite transgressões ao nome dele. Então, o que é transgressões? Fazer as coisas que ele odeia. Então, a gente tem que evitar fazer as coisas que Deus odeia. Problema, todo mundo tem. Coisas... Quanta gente faz coisa errada que nós somos imperfeitos. Agora, continuar fazendo, fazer uma vez, pede um perdão, gente. É humano errar uma vez, é humano errar. Mas agora persistir, sabendo, magoando os outros, maltratando os outros, humilhando os outros, Deus não se agrada com isso não. Principalmente a traição, ele não se agrada. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer hoje, que o nosso Deus, ele é um Deus de honestidade, é um Deus que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E nós sabemos que tá perto, está próximo essa destruição pelos acontecimentos. A gente está vendo acontecer muita coisa no mundo. Vocês vêem esses tempos aí, vocês viram o que o mar fez, né? Ele sumiu, de repente ele veio com tudo. Isso daí já são sinais, gente. Guerra, o povo tudo se desentendendo, ninguém se entende mais, uma briga, matando a troco de nada. As pessoas estão matando um outro. Será que Deus está se agradando com tudo isso? Não. Ele falou para tomar cuidado, orar e vigiar, porque quando acontecesse todas essas coisas, o fim está próximo. Então, gente, por hoje é só. Não esqueça de seguirmos no YouTube e também
se inscreva no canal, passa para frente, porque esse canal precisa crescer. Esse é um estudo bíblico, nós não vamos mexer com religião nenhuma, não vamos falar nada, nós vamos só falar o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia não nos interessa, a religião não nos interessa. A gente dá o conselho, a gente fala o que Deus quer de cada um de nós, falamos qual é a justiça dele, a gente está falando da justiça de Deus, nós não estamos saindo fora de falar mal de ninguém, sim da justiça divina. Então, dá aquele like, segue nós no Facebook também, sabe? O Facebook ajuda muito também. E também no YouTube. Quem sabe mais pra frente também vai estar lá no Instagram. Então, gente, eu não vou prometer que sábado vai ter uma live. A gente vai fazendo conforme Deus vai permitindo, porque essas lives elas são feitas porque Deus permite. Se Ele não permitir, não sai live. Se Ele permitir, vai sair live. Ele vai dar orientação, Ele vai nos esclarecer tudo que Ele quer que a gente fala para vocês. A gente vai esclarecendo, a mente vai abrindo, a gente vai vendo as coisas, vai passando para vocês, ok? Então, gente, vamos fazer uma oração de agradecimento e vamos pedir a bênção para a semana. Obrigado, meu Deus, por essa live que nós concluímos hoje o livro de Josué. E nós também vimos, Senhor, que toda promessa que o Senhor fez para o povo de Israel, o Senhor cumpriu. E nós esperamos ansiosamente que essa promessa que o Senhor nos prometeu de uma vida melhor, de tirar a fome do mundo, tirar a morte, tirar o sofrimento e viver, e deu a terra para que nós vivêssemos um paraíso com paz, alegria, felicidade, eliminar o nosso maior inimigo. Nós aguardamos, Senhor, que tudo isso acontece. Mas também nós somos imperfeitos, Senhor, nós erramos constantemente. Mas só que nós, o Senhor sabe que as fraquezas dos nossos erros tem conserto, o Senhor perdoa, o Senhor é um Deus perdoador, mas também a gente tem que ter consciência de erros graves e erros que o Senhor não gosta mesmo, que o Senhor condena mesmo, a gente tem que evitar. A pedra tropeça a gente vai ter sempre no caminho, isso porque nós temos um inimigo do nosso lado que fica 24 horas cutucando, e nós não somos imperfeitos e vamos cair, de vez em quando caímos, mas só que nós procuramos se corrigir dos nossos erros. Então, nós pedimos a bênção, Senhor, para que essa semana seja abençoada, seja a semana de glória, de vitória, que as bênçãos dos céus caiam no lar de todos vocês que nesse momento estão me acompanhando. Obrigado por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.